Você já parou para pensar que a sua pele pode estar revelando segredos profundos sobre a saúde dos seus rins, sem que você perceba? Eu sou a doutora Helena, e hoje vou compartilhar algo que pode mudar a forma como você enxerga pequenos sinais no seu corpo. Muitas vezes, aquilo que parece apenas uma mancha, uma coceira ou uma mudança discreta no tom da pele pode ser um verdadeiro alerta silencioso da doença nos rins. E ignorar esses sinais pode custar muito caro. Por isso, fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir agora pode ser decisivo para proteger a sua saúde. Os rins são órgãos discretos, silenciosos, mas essenciais. Eles filtram o sangue, eliminam toxinas e regulam o equilíbrio de líquidos. Mas quando começam a falhar, dificilmente gritam de imediato com sintomas claros. Eles sussurram, e um desses sussurros aparece na sua pele. Você já reparou como às vezes o corpo fala de maneiras inesperadas? Pois é, ele fala. E a pele é um dos maiores canais dessa comunicação. O que muitos não sabem é que os primeiros sinais da doença renal podem estar estampados ali, bem na sua frente, sem você conectar os pontos. Imagine olhar no espelho e notar sua pele mais seca que o normal. Você passa creme e hidrata, mas nada resolve. Esse pode ser um dos primeiros indícios de que os rins não estão conseguindo equilibrar os níveis de minerais e líquidos. A secura extrema da pele, acompanhada de coceira persistente, muitas vezes não é apenas estética. Pode ser um chamado urgente do seu corpo para investigar a função renal. Agora pense comigo. Quantas pessoas gastam fortunas com dermatologistas, loções, tratamentos caros, quando na verdade o problema pode estar vindo de dentro? Isso é mais comum do que você imagina. Outro detalhe que pode assustar é o aparecimento de manchas arroxeadas ou hematomas fáceis, sem nenhuma pancada significativa. Esse é mais um sinal silencioso. Os rins, quando doentes, podem prejudicar a coagulação do sangue, tornando a pele uma espécie de tela onde pequenos problemas internos se tornam visíveis. Talvez você até já tenha passado por isso. Olhado para um hematoma sem explicação e pensado, devo ter batido em algum lugar e nem percebi. Mas e se não for isso? E se for um sintoma de algo muito maior acontecendo nos bastidores? E não para por aí. Alterações no tom da pele também podem ser pistas valiosas. Em alguns casos de doença renal, a pele adquire um tom mais amarelado ou até acinzentado. Essa mudança não é apenas estética. É resultado do acúmulo de toxinas que os rins não conseguem mais eliminar adequadamente. Pergunte-se, você já percebeu sua pele mudando de cor sem motivo aparente? Sem exposição solar? Sem uso de medicamentos que possam explicar? Pois é, talvez os rins estejam tentando te dar um recado. E aqui vem um ponto que poucas pessoas associam: erupções cutâneas, bolinhas vermelhas, irritações inexplicáveis, descamações. Muitas vezes, quando os rins falham, substâncias que deveriam ter sido eliminadas se acumulam no sangue e acabam desencadeando inflamações na pele. É como se o corpo estivesse pedindo socorro e a pele fosse o megafone desse pedido. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se incomodou com essas erupções? Tratou como alergia, mas nunca investigou mais a fundo. Talvez a raiz do problema esteja onde você menos espera. Um outro sinal que merece atenção é o inchaço ao redor dos olhos, muitas vezes logo pela manhã. Esse inchaço não é apenas retenção de líquidos comum. Ele pode indicar que os rins estão permitindo a perda de proteínas importantes na urina, um alerta precoce de doença renal. Muitas pessoas acreditam que é apenas falta de sono, noites mal dormidas, mas a verdade pode ser muito mais séria. Agora, imagine quantas pessoas convivem com esse sintoma diariamente, acreditando que é só cansaço, enquanto o corpo está avisando que algo grave está acontecendo. E já que estamos falando de inchaços, eles não se limitam apenas aos olhos. Pernas e tornozelos inchados também podem ser uma bandeira vermelha. Quando os rins não funcionam bem, o excesso de líquido se acumula nas extremidades, tornando os inchaços mais frequentes e persistentes. Você já chegou no final do dia com as pernas pesadas, inchadas, e atribuiu isso apenas ao calor ou ao fato de passar muito tempo em pé? Pode ser isso, sim, mas também pode ser muito mais do que isso. Essa dúvida é justamente o que deve te levar a investigar. Agora, pare um instante e reflita comigo. Não é impressionante como sintomas aparentemente de pele
podem ser reflexos diretos da saúde dos rins? Coceira, manchas, erupções, mudanças de cor, hematomas, inchaços, todos podem estar conectados a algo muito maior. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas ignora, trata superficialmente ou simplesmente acostuma-se a conviver com esses sinais. Mas eles não desaparecem sozinhos se a causa for renal. Pelo contrário, tendem a se intensificar com o tempo. Outro detalhe que pode passar despercebido é a sensação de pele pegajosa ou com mau odor mesmo após o banho. Isso acontece porque, em casos de doença renal avançada, as toxinas acumuladas podem se manifestar através do suor, alterando até o cheiro do corpo. É claro que esse é um sintoma mais raro, mas quando aparece, precisa acender um sinal de alerta imediato. E aqui está o mais intrigante. Quantos de nós estaríamos atentos a esse tipo de detalhe? Pouquíssimos. Mas agora você já sabe, e o conhecimento é a sua maior arma de prevenção. Talvez você esteja se perguntando, mas, doutora Helena, como diferenciar sinais comuns da pele de sinais silenciosos da doença nos rins? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te guiar por essa reflexão. É claro que nem todo ressecamento, nem todo inchaço ou mancha significa necessariamente que seus rins estão doentes. Mas quando esses sintomas aparecem de forma persistente, inexplicável, e ainda mais quando surgem associados entre si, a investigação médica se torna fundamental. É nesse ponto que o simples hábito de observar a pele pode se transformar em uma poderosa ferramenta de diagnóstico precoce. E aqui entra um aspecto que sempre gosto de reforçar: prevenção. Quando você reconhece os sinais silenciosos da doença nos rins que aparecem na pele, você ganha uma vantagem enorme. Você pode procurar ajuda médica antes que o problema avance. Pode realizar exames simples de sangue e urina que revelam a verdadeira situação. Pode mudar hábitos que vão proteger os rins e, de quebra, melhorar a saúde da sua pele. E olha que incrível! Cuidar da pele, nesse contexto, é cuidar da vida como um todo. Você percebe como tudo se conecta? A pele não é apenas um invólucro estético. Ela é o maior órgão do corpo e reflete aquilo que acontece internamente. Quando os rins estão sobrecarregados, eles enviam mensagens. E muitas vezes essas mensagens aparecem primeiro na superfície. É como se cada coceira, cada inchaço, cada mudança de cor fosse uma carta urgente pedindo que você olhe além do espelho. Quer saber até onde esses sinais podem evoluir se ignorados? E mais, como identificar os detalhes mais sutis que diferenciam um simples incômodo de um alerta de doença nos rins? Segura essa pergunta, porque a resposta vai te surpreender. Imagine alguém que vive anos acreditando que seus problemas de pele são apenas estéticos, gastando dinheiro em cremes, consultas dermatológicas e até procedimentos caros. Mas no fundo, a verdadeira causa está escondida nos rins, silenciosa, progredindo sem ser notada. Essa é a realidade de milhares de pessoas que não reconhecem os sinais silenciosos da doença nos rins que aparecem na pele. E é exatamente por isso que precisamos aprofundar cada detalhe agora. Porque identificar esses sinais cedo pode literalmente salvar vidas. Quando falamos em coceira intensa e persistente, por exemplo, é muito mais do que um simples incômodo. Essa coceira pode ser tão forte que chega a atrapalhar o sono, gerando irritação e até feridas pelo ato de coçar. O motivo? O acúmulo de ureia e outras toxinas que os rins já não conseguem filtrar adequadamente. Isso se chama prurido urêmico. Imagine a cena. Você passa hidratantes, troca de sabonete, toma banho com água morna para aliviar, mas nada funciona. Isso porque o problema não está na superfície da pele, está no sangue que circula por dentro. E é justamente nesse ponto que muita gente erra, tratando apenas os sintomas externos e ignorando a causa interna. Outro detalhe marcante é quando a pele começa a ficar mais fina, frágil, quase como se envelhecesse de forma acelerada. Essa fragilidade pode levar a ferimentos fáceis e de difícil cicatrização. Isso acontece porque a doença renal crônica pode comprometer a produção de colágeno e alterar a nutrição dos tecidos. Você percebe a profundidade desse impacto? Não é apenas sobre estética, é sobre a capacidade do corpo de se regenerar. E aqui cabe uma pergunta. Você já notou que sua pele parece não cicatrizar tão bem quanto antes?
Esse pode ser um sinal de que algo mais sério está em jogo. Os olhos, além de inchados, também podem trazer outro indicativo: olheiras mais escuras e profundas. Embora muitos associem isso apenas à falta de sono, em pacientes com problemas renais, essas olheiras podem estar ligadas à retenção de líquidos e ao desequilíbrio químico do sangue. Isso é o fascinante da medicina. Sinais tão pequenos, aparentemente banais, podem revelar problemas tão grandes. A questão é: você está disposto a prestar atenção nesses detalhes? Agora vamos falar sobre um aspecto que pode chocar: o aparecimento de pequenos caroços sob a pele, conhecidos como depósitos de cálcio. Quando os rins falham em regular os níveis de fósforo e cálcio, essas substâncias podem se acumular em locais inadequados, formando nódulos dolorosos ou visíveis sob a pele. Isso não só compromete a estética, mas também pode ser extremamente desconfortável. E mais uma vez, não adianta tratar apenas na superfície, é preciso investigar o que está acontecendo nos rins. E aqui vem um ponto que poucos falam: a relação entre a doença nos rins e o suor. Pessoas com insuficiência renal podem apresentar suor em excesso, ou em alguns casos, suor praticamente ausente. Isso acontece porque os rins, ao falharem, afetam também o equilíbrio das glândulas sudoríparas. O resultado pode ser uma pele mais pegajosa, desconfortável e até o aparecimento de odores incomuns. Agora me diga, você já tinha associado suor alterado à saúde dos rins? Aposto que não. E é justamente esse tipo de detalhe que pode te colocar à frente, capaz de reconhecer sinais que a maioria ignora. Não podemos esquecer também da descamação. Quando os rins deixam de eliminar toxinas, a pele pode reagir com áreas de descamação semelhantes a alergias ou dermatite. Muitas pessoas passam meses ou anos tratando como um problema dermatológico comum, sem imaginar que a verdadeira raiz está no sistema renal. Aqui entra uma reflexão importante. Quantos diagnósticos equivocados poderiam ser evitados se todos soubessem que a pele é um espelho dos rins? Agora, um detalhe que parece insignificante, mas é extremamente relevante: a sensação de formigamento ou dormência na pele. Esse sintoma, chamado parestesia, pode ser consequência de desequilíbrios eletrolíticos causados pela insuficiência renal. O potássio, por exemplo, quando em excesso no sangue, pode interferir diretamente nos nervos e músculos, causando essas sensações estranhas. Muitas vezes as pessoas associam ao cansaço, má circulação ou até ansiedade. Mas quando isso se repete e se soma a outros sinais, o alerta para a doença renal deve ser considerado. E para fechar essa parte com algo que prende ainda mais sua atenção: já ouviu falar em pele urêmica? Esse é um termo usado para descrever a pele de pessoas em estágios avançados de insuficiência renal. Ela pode adquirir um aspecto acinzentado, amarelado e até com um brilho peculiar. É como se o corpo inteiro gritasse visualmente que algo não está certo. E o mais chocante é que muitas vezes esses pacientes já conviviam há anos com sinais mais sutis sem dar a devida importância. Agora, faça uma pausa e reflita. Quantos desses sinais você já viu em si mesmo ou em alguém próximo? Quantos foram tratados de forma isolada, sem investigar a função renal? A verdade é que a pele nunca mente. E o que vou revelar a seguir pode ser a chave para diferenciar sintomas comuns de sinais realmente perigosos que exigem atenção imediata. Você vai se surpreender ao descobrir até onde esses sinais silenciosos podem chegar e o que fazer para não ignorá-los. Você já percebeu como muitas vezes o corpo nos dá pistas sutis antes de qualquer exame revelar um problema grave? Pois é exatamente assim que funciona com a doença nos rins. Esses sinais silenciosos da doença nos rins que aparecem na pele são como mensagens escondidas, quase sempre ignoradas, mas que podem antecipar algo que mudaria toda a sua rotina de saúde. E agora vamos concluir essa jornada com revelações que podem abrir ainda mais os seus olhos. Um dos pontos mais impressionantes é como a cor da pele pode se transformar em um verdadeiro marcador da saúde renal. Alterações que variam entre amarelado, acinzentado e até um tom mais escuro podem indicar o acúmulo de toxinas no organismo. Esse acúmulo é chamado de uremia, e ele não aparece apenas nos exames, mas se reflete na pele,
deixando-a diferente, sem aquele aspecto saudável que todos buscamos. É quase como se sua pele fosse um espelho mostrando a incapacidade dos rins de filtrar o sangue corretamente. E a pergunta que fica é: você notaria essa mudança a tempo ou deixaria passar despercebida? Outro sinal que merece total atenção é a sensibilidade aumentada. Pessoas com problemas renais relatam que a pele fica dolorida ao toque, como se estivesse mais vulnerável. Esse detalhe pode até parecer irrelevante, mas quando somado à coceira, ressecamento e inchaços, forma um quadro claro de que algo mais sério está acontecendo. E é exatamente aí que mora o perigo. Por não ser um sintoma isolado tão chamativo, muitos deixam para lá. Mas seu corpo nunca fala por acaso. E quando falamos em inchaços, precisamos destacar novamente sua importância. Eles podem começar discretos, quase imperceptíveis, mas com o tempo se tornam mais intensos, comprometendo qualidade de vida e até mobilidade. Imagine não conseguir usar seus sapatos no final do dia, ou acordar com o rosto inchado constantemente. Isso é muito mais do que estética. É o corpo implorando por socorro. A retenção de líquidos é uma das manifestações mais claras da insuficiência renal e não pode ser negligenciada. Agora, pense na pele como um mapa que conecta todos esses pontos: coceira persistente, manchas inexplicáveis, hematomas fáceis, alterações de cor, erupções, inchaços, suor alterado, caroços de cálcio, fragilidade, descamação e até sensações estranhas como formigamento. Sozinhos, esses sinais podem até passar despercebidos, mas juntos constroem um quadro que não pode mais ser ignorado. Essa é a importância de olhar para o corpo de forma integrada. Quando você entende isso, ganha uma poderosa vantagem: a chance de agir cedo, antes que a situação se torne irreversível. E aqui está uma revelação crucial. Muitos dos pacientes que chegam ao diagnóstico de doença renal crônica avançada relatam que já conviviam há anos com sinais na pele, mas nunca imaginaram que pudessem estar relacionados aos rins. É chocante, mas é real. A falta de informação custa caro, porque a doença renal é silenciosa, progressiva, e, quando diagnosticada tarde, pode levar à necessidade de diálise ou até transplante. Agora você entende a gravidade de prestar atenção a esses sinais aparentemente simples? Mas não quero que você saia daqui apenas preocupado, e sim com ferramentas práticas. O que fazer se você ou alguém próximo apresentar esses sinais silenciosos da doença nos rins na pele? O primeiro passo é procurar um médico e solicitar exames básicos: creatinina, ureia, exame de urina. São exames simples, acessíveis, mas que revelam muito sobre a saúde renal. O segundo passo é adotar hábitos que protejam seus rins: hidratação adequada, controle da pressão arterial, evitar excesso de sal, não abusar de anti-inflamatórios e manter acompanhamento médico regular. Pequenas atitudes que fazem uma enorme diferença no longo prazo. Agora, quero que você guarde uma imagem mental: a sua pele como uma tela onde os rins escrevem mensagens. Cada coceira que não passa, cada mancha inexplicável, cada inchaço estranho é um bilhete urgente pedindo para você prestar atenção. Você vai ignorar ou vai agir? Essa decisão pode definir o futuro da sua saúde. E antes de encerrarmos, deixa eu te fazer um convite especial. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua visão sobre como os sinais silenciosos da doença nos rins aparecem na pele, então eu peço que você curta este vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Aproveite e se inscreva, para não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto cuidado para proteger a sua saúde. Deixe seu comentário. Quero saber se você já percebeu algum desses sinais em você ou em alguém próximo. Compartilhe este vídeo, porque você pode estar salvando vidas ao espalhar esse conhecimento. E, claro, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo anterior, recomendo fortemente que veja agora mesmo, porque ele traz informações complementares que vão aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre os cuidados com o corpo. Finalizamos aqui, mas lembre-se, a sua pele fala, os seus rins sussurram. E agora você já sabe como ouvir esses sinais silenciosos que podem mudar o rumo da sua saúde.